Métodos hermenêuticos. Os chamados métodos de interpretação são, na verdade, regras técnicas que visam a obtenção de um resultado. Com elas, procuram-se orientações para os problemas de decidibilidade dos conflitos. Esses problemas são de ordem sintática, semântica e pragmática. Embora não possamos circunscrevê-los rigorosamente no direito, vamos tomá-los esquematicamente para a exposição. Interpretação gramatical, lógica e sistemática. Os problemas sintáticos referem-se a questões de conexão das palavras nas sentenças, questões léxicas. A conexão de uma expressão com outras expressões dentro de um contexto, questões lógicas. E a conexão das sentenças num todo orgânico, questões sistemáticas. A orientação para enfrentar os problemas sintáticos constitui objeto dos métodos sistemáticos. Quando se enfrenta uma questão léxica, a doutrina costuma falar em interpretação gramatical. Parte-se do pressuposto de que a ordem das palavras e o modo como elas estão conectadas são importantes para obter-se o correto significado da norma. Assim, dúvidas podem surgir quando a norma conecta substantivos e adjetivos ou usa pronomes relativos. Ao valer-se da língua natural, o legislador está sujeito a equivocidades que, por não existirem nessas línguas regras de rigor, como na ciência, produzem perplexidades. Se a norma prescreve, a investigação de um delito que ocorreu num país estrangeiro não deve levar-se em consideração pelo juiz brasileiro. O pronome que não deixa claro se reporta à investigação ou a delito, que seria um problema de concordância, né? Outro exemplo, o exame da mercadoria, quando indispensável para a confecção do produto, deverá ocorrer à vista do fornecedor. Como o adjetivo indispensável não flexiona, pode-se ficar na dúvida sobre se a condição da indispensabilidade refere-se a exame ou a mercadoria. É óbvio que as exigências gramaticais da língua por si não resolvem essas dúvidas. A análise das conexões léxicas por uma interpretação dita gramatical não se reduz, pois, a meras regras da concordância, mas exige regras de decidibilidade. Por exemplo, se a norma em tela é cláusula de um contrato, aparecem regras como a de que recomenda-se que se veja antes a intenção dos contratantes e não a letra da prescrição, que se observe a própria conduta dos contratantes, ou seja, o modo como estavam executando o pactuado, que, na dúvida, interpreta-se em favor de quem se obriga, e não de quem obriga o outro, etc. No fundo, pois, a chamada interpretação gramatical tem na análise léxica apenas um instrumento para mostrar e demonstrar o problema, não para resolvê-lo. A letra da norma, assim, é apenas o ponto de partida da atividade hermenêutica. Como interpretar juridicamente é produzir uma paráfrase. A interpretação gramatical obriga o jurista a tomar consciência da letra da lei e estar atento às equivocidades proporcionadas pelo uso das línguas naturais e suas imperfeitas regras de conexão léxica. Quando enfrentamos problemas lógicos, a doutrina costuma falar em interpretação lógica. O que se disse para a interpretação gramatical pode ser repetido nesse caso. Trata-se de um instrumento técnico, inicialmente a serviço da identificação de inconsistências. Parte-se do pressuposto de que a conexão de uma expressão normativa com as demais do contexto é importante para a obtenção do significado correto. Não obstante as exigências de compatibilidade lógica, ocorrem, no entanto, inconsistências quando, às vezes, no mesmo diploma legal, usa-se o mesmo termo em normas distintas, com consequências diferentes. Fere-se o princípio lógico da identidade. Assim, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 155, parágrafo 3º, determinava: nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais no país. Como na Constituição e em outros artigos, por exemplo, 146, inciso 3, a linha A, 150, inciso 1, o termo tributo é usado num sentido amplo de gênero, que abarca várias espécies, inclusive contribuições sociais, surgiu um problema de consistência normativa quanto à hipótese de contribuições sociais estarem abarcadas na incidência naquelas operações. O Supremo Tribunal Federal, diante do problema, entendeu que havia ali uma contradição, pois onde estava escrito nenhum outro tributo, deveria ser lido nenhum outro imposto. Com isso, afastou as contribuições sociais. Posteriormente, o artigo 155, parágrafo 3º, foi alterado pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, dispondo: à exceção dos impostos de que tratam o inciso 2 do caput desse artigo e os artigos 153, incisos 1 e 2 e 156-A, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicações, e à exceção desses e do previsto no artigo 153, inciso 8,
nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais no país. A interpretação lógica lida com as palavras da lei na forma de conceitos. Quando abstraímos da palavra o sinal fonético e ressalvamos o seu uso regular, obteremos um conceito. Um conceito, nesse sentido, nada mais é do que uma palavra abstraída da sua expressão fonética. Tal abstração permite que seja possível substituir uma palavra por outra, mantendo-se suas regras de uso base da sinonímia. A abstração permite também que as regras de uso tornem-se restritas a uma determinada palavra, quando então obtemos um termo. Por exemplo, quando afirmamos que o conceito de revolução apenas se aplica a movimentos políticos da era moderna, conferimos à revolução um sentido de um termo, um significado que permanece invariável nos contextos em que é usado. Revolução ou revolta política no sentido moderno. Nesse sentido, podemos falar da definição de um conceito, ou de um termo, como prefere Eros Grau, para quem o termo é o signo do conceito e a definição, uma explicação do termo do conceito. O senso comum jurídico tende a aceitar a distinção entre as chamadas definições reais e nominais. A definição real é a que parte da premissa segundo a qual a língua é um instrumento que designa a realidade, donde definir é delimitar conceitos a partir da realidade designada. Definições reais são, assim, verdadeiras ou falsas, captam ou não captam a realidade. Dada às vezes a dificuldade de se captar a realidade, admite-se a definição nominal, que delimita o conceito pelo seu uso, natural ou técnico, dentro de uma comunidade linguística. Nos dois casos, a realidade ou o uso comum estabelecem os parâmetros para uma definição. Fora desses parâmetros, o que se tem é uma definição estipulativa, isto é, abandonam-se aqueles critérios e propõe-se um novo uso para o vocábulo, fixando-lhe arbitrariamente o conceito que, funcionalmente, ou é aceito ou é recusado. Desse sentido, da palavra definir faz uso a jurisprudência. Definir é explicar o significado de um termo, estabelecendo seu valor semântico. É ainda colocar em destaque os atributos próprios de um ente, para torná-lo inconfundível com qualquer outro. STJ, recurso em mandado de segurança, número 38890, Rio Grande do Norte. Ministro Humberto Gomes de Barros, como relator. Estão aí os dois modos de definição nominal: estabelecimento do valor semântico e real, destacar os atributos próprios do ente. A linguística também nos ensina que, tanto em face de uma definição nominal quanto de uma definição real, o sentido do vocábulo a ser definido é alcançado de dois modos. Como visto anteriormente, quando se diz que uma palavra significa algo, isso tem a ver com denotação, relação a um conjunto de objetos que constitui a sua extensão. Por exemplo, a palavra planeta denota os 9 astros que giram em torno do Sol. E com conotação, relação a um conjunto de propriedades que predicamos ao vocábulo e constitui a sua intenção, grafado na terminologia linguística com S. Por exemplo, a palavra humano conota ser pensante, masculino ou feminino. Assim, definir denotativamente é apontar qual o conjunto dos objetos, e conotativamente determinar os atributos do termo. Definida uma palavra por sua denotação, não se podem incluir objetos que estão fora do conjunto, e por sua conotação, propriedades que não lhe pertencem. De outro modo, estaremos estipulando, isto é, definindo no sentido de uma proposta, arbítrio, que pede uma aceitação. Ora, o discurso normativo, norma, emprega conceitos que se definem real ou nominalmente, mas a própria norma pode estipular. É o caso das equiparações jurídicas, por exemplo, na possibilidade de requerer-se a sucessão definitiva pelos herdeiros de alguém que, tendo comprovadamente mais de 80 anos de idade, e do qual as últimas notícias datam de 5 anos, o ausente é tomado por falecido. Código Civil, de 2002, artigo 38. É também o caso das ficções, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.529, de 2011. A doutrina vê a ficção como uma técnica legislativa, jurisprudencial, que procede a uma desnaturação do real. O vocabulário jurídico de Couturi define-a como a proposição normativa consistente em a lei atribuir certas consequências a determinados eventos nela previstos, ainda que contra a efetiva realidade. Toda ficção exige, portanto, um prévio juízo de realidade, em que uma situação de fato é percebida como diferente de outra, e a seguir, não obstante a diferença, a ela assimilada. Essa técnica de assimilação trata de estipular que, de uma realidade percebida como diferente de outra, hão de decorrer consequências iguais, não obstante a diferença. Em não se tratando de definição estipulativa, o entendimento dos conceitos usados por uma norma conhece, pois, limitações. O âmbito de liberdade de interpretação tem o texto da norma como limite.
Afinal, o significado do texto tende a apontar para um universo material verificável em comum ou para o uso comum e constante das expressões, pois, sem isso, a comunicação seria impossível. Isso não significa, obviamente, que os conceitos não se alterem no tempo. Submetidos a um processo histórico de mutação estão os conceitos de conteúdo institucional, isto é, aqueles cujo conteúdo são instituições. Admite-se que instituições têm vida própria, pois são entidades jurídicas que se enraizam nas pessoas, mas a ultrapassam em duração. Sua duração significaria uma espécie de permanência no tempo, como é o caso da família em relação aos entes concretos que a compõem. Sua organicidade apontaria para um conjunto de regras objetivas de direito, cuja base é um elemento de vida social, por exemplo, a união sexual, tendo em vista a constituição de uma família. Há, de qualquer modo, um certo acordo na doutrina que instituições apontam para uma certa resistência ao voluntarismo, quer individual, quer legal. Por isso mesmo, quando estamos às voltas com conceitos institucionais, não seria fácil aceitar, por exemplo, que o casamento, que a própria Constituição Federal estende para a união estável entre o homem e a mulher, artigo 226, parágrafos 2º e 3º, poderia ser estendido por lei aos homossexuais. Daí, mesmo tratando-se de conceitos institucionais, o inevitável recurso às regras de bom senso, ou que, pelo menos, o bom senso da prudentia iuris constrói ao longo do tempo, o que acabou acontecendo com a decisão do STF no caso de extensão da união estável, via de 4277 e a DPF 132, que reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. O mesmo bom senso, contudo, não deixa de reconhecer que há uma certa insuficiência no mero recurso à interpretação lógica enquanto método que apela para o aspecto formal. Daí a exigência da abordagem que vai além de meras premissas sintáticas, como é o caso do princípio da identidade. Ora, o princípio lógico da identidade, A igual a A, permite ao jurista mostrar a questão, mas não resolvê-la. As regras da interpretação lógica, recomendações para criar as condições de decidibilidade, são assim fórmulas quase lógicas como o legislador nunca é redundante. Se duas expressões estão usadas em sentidos diversos, é porque uma deve disciplinar a generalidade, outra abre uma exceção, ou deve-se ater aos diferentes contextos em que a expressão ocorre e classificá-los conforme a sua especificidade, etc. Se tentássemos um quadro esquemático, poderíamos dizer que as incompatibilidades lógicas são evitadas conforme 3 procedimentos retóricos: a atitude formal, a atitude prática e a atitude diplomática. A primeira procura as condições de decidibilidade pelo estabelecimento de recomendações gerais prévias à ocorrência de conflitos, como são o princípio da prevalência do especial sobre o geral, o princípio de que a lei não tem expressões supérfluas, o princípio de que se o legislador não distingue, não cabe ao intérprete distinguir, etc. A atitude prática corresponde a recomendações que emergem das situações conflitivas, por sua consideração material, como o procedimento das classificações e reclassificações, definições e redefinições que ora separam os termos na forma de oposições simétricas. Ou é um conceito de direito público ou é um de direito privado. Ou de conjugação, caso em que os conteúdos são aproximados na forma de gêneros, espécies ou espécies de um gênero superior, etc. A atitude diplomática, por fim, exige uma inventividade do intérprete, como é a proposta de ficções. Se a verificação de uma condição foi impedida contra a boa-fé por aquele a quem prejudica, deve-se tê-la por verificada. Se, nos mesmos termos, foi provocada por aquele a quem aproveita, deve-se tê-la por não verificada. Por fim, quando se enfrentam as questões de compatibilidade num todo estrutural, falemos em interpretação sistemática, stricto sensu. A pressuposição hermenêutica é a da unidade do sistema jurídico do ordenamento. Há aqui um paralelo entre a teoria das fontes e a teoria da interpretação. Correspondentemente à organização hierárquica das fontes, emergem recomendações sobre a subordinação e a conexão das normas do ordenamento num todo que culmina e principia pela primeira norma origem do sistema, a Constituição. Para a identificação dessa relação, são nucleares as noções discutidas de validade, vigência, eficácia e vigor ou força. A primeira e mais importante recomendação desse caso é de que, em tese, qualquer preceito isolado deve ser interpretado em harmonia com os princípios gerais do sistema, para que se preserve a coerência do todo. Portanto, nunca devemos isolar o preceito nem em seu contexto, a lei em tela, o Código Penal, Civil, etc., e muito menos em sua concatenação imediata. Nunca leia só um artigo, leia também os parágrafos e os demais artigos. De modo geral, por exemplo, a questão de saber se uma lei pode, sem limitações, criar restrições à atividade comercial e industrial de empresas estrangeiras leva o intérprete a buscar
no todo sistemático do ordenamento, uma noção padrão de empresa nacional e seu fundamento nas normas constitucionais. Assim, diante de uma lei que de fato estabelecesse tais restrições, é preciso saber se a Constituição, ao estabelecer a igualdade de todos perante a lei e discriminar ela própria alguns casos em que o princípio se vê excepcionado, como, por exemplo, a propriedade e administração de empresas de TV, rádio e jornalísticas é vedada a estrangeiros, cria algum princípio geral sobre as exceções autorizadas. Portanto, se pode dizer que, quando a Constituição excepciona a regra geral da igualdade, elege como qualidades das empresas a nacionalidade de proprietários e dirigentes, a nacionalidade do capital e a nacionalidade dos trabalhadores, a nacionalidade da orientação intelectual e tecnológica, a interpretação sistemática dirá que nenhuma lei, por pressuposto subordinada à Constituição, poderá criar uma nova qualidade, por exemplo, a nacionalidade da matéria-prima utilizada na produção, para restringir a atividade de empresas estrangeiras. Um caso interessante de interpretação sistemática pode ser encontrado nas regras referentes à chamada revogação tácita. Como vimos anteriormente, a revogação de uma norma pode ser expressa ou tácita. Quando a revogação da norma é manifesta, a revogação é expressa. É tácita quando a norma de revogação está implícita, produzindo seu efeito revogador à condição de incompatibilidade ou de nova disciplina integral da matéria. De se notar, portanto, que na revogação tácita, a causa da revogação é o ato de vontade implícito de revogação, sendo a incompatibilidade ou a reformulação integral da disciplina da matéria apenas uma condição para a eficácia da vontade revogadora. O ato de vontade, que introduz a nova norma conflitante ou substitutiva da regulação anterior, não possui força derrogatória, apenas introduz uma inconsistência ou uma duplicidade de regimes no ordenamento para uma mesma ação. É o ato de revogação nele implícito que introduz a norma de revogação com a força para eliminar a norma anterior do sistema. Como destacou Wright, após anos de peregrinação pela lógica deontica, disciplina que criou, a revogação jamais é produzida por força da lógica, pois trata-se antes de matéria de decisão. Assim, quando uma norma prescreve, por exemplo, que a maioridade civil se adquira aos 18 anos, revogando tacitamente a norma anterior que previa a maioridade aos 21 anos, na nova norma, maioridade aos 18 anos, estão contidos dois atos de vontade do legislador, um de promulgação, outro de rechaço. Primeiro, que a maioridade civil deve ser adquirida aos 18 anos, promulgação. E, segundo, que a validade da norma que estatui maioridade civil aos 21 anos deve ser suprimida, rechaço. Por isso, se o ato de rechaço tacitamente é a causa da revogação, quando presente a condição de incompatibilidade ou de substituição global da regulamentação da matéria regulado, disse que a expressão revogam-se as disposições em contrário é supérflua, isto é, sua presença não faz da revogação uma revogação expressa, sendo antes mera forma expletiva da regra lex posterior revogat priori. Na revogação tácita, portanto, há dois fatores a serem verificados: a incompatibilidade ou a instauração integral de um novo regime e a presença nela do ato normativo de revogação. A incompatibilidade é o elemento racional que implica a presunção de que o legislador, racional, sempre pretende ordenações razoáveis, o que impede a aplicação simultânea de duas leis antinômicas. Na revogação global, a substituição integral de um regime por outro é o elemento racional que implica a impropriedade de aplicação simultânea de dois regimes. Em ambos os casos, o ato normativo é o elemento voluntário, respaldado em competência própria. O fator racional é condição, conditio sine qua non, da revogação. O fator voluntário é causa, conditio per quam, da revogação. Assim, o fator racional coloca uma questão interpretativa para a qual são exigidos todos os recursos exegéticos de ordem sistemática. Note-se que, quando a revogação é tácita, a aplicação da regra lex posterior derrogat priori há de referir-se às disposições incompatíveis, não necessariamente e apenas no sentido lógico formal, mas no de criar-se uma irracionalidade para o comportamento dos destinatários, nos termos da questio interpretativa, no contexto de um conjunto sistemático. O mesmo vale para a revogação integral ou global. A inconsistência, nesse sentido, não necessariamente se limita à hipótese de contradição lógica, por exemplo, obrigatório A versus obrigatório não A, mas liga-se a qualquer conjunto normativo, o qual, do ponto de vista prático, seja impossível de ser executado, isto é, refere-se a qualquer hipótese que torne impraticável para o sujeito destinatário, em algum caso possível, aproveitar-se dos direitos ou autorizações que lhe são atribuídos, ou cumprir as normas a ele impostas, sem, ao mesmo tempo, desrespeitar uma outra norma
igualmente vinculante ou obstar que outro sujeito exerça um direito ou cumpra uma obrigação a ele imposta. A diferença, pois, entre a revogação expressa e a tácita não é de natureza, mas meramente de razão prática. A revogação expressa torna supérflua a demonstração da incompatibilidade ou integralidade da nova disciplina e até independe dessas características. Ali onde ocorre uma revogação expressa, a revogação tácita está dispensada de ser revelada pelo intérprete. Já a incompatibilidade na revogação tácita, porque aponta para uma inconsistência, que não se liga necessariamente a uma impossibilidade, razão absoluta, mas sim a considerações de racionalidade prática, exige a demonstração das inconsistências no contexto de um conjunto, sistema. Com base nessa razão de ordem prática, a incompatibilidade, como a subsistência de dois regimes, designa uma inconsistência num conjunto de normas. Ocorrida uma incompatibilidade ou uma substituição integral, a correspondente norma de revogação atinge todo o conjunto inconsistente. Afinal, a revogação tácita, que resulta da incompatibilidade entre as disposições antigas e novas, é sempre real, pois não se conceberia que se considerasse em vigor qualquer parte de uma disposição em contrário, a não ser as exceções que, porventura, a nova lei ressalvasse. Nesse sentido, vale lembrar a antiga regra hermenêutica, segundo a qual, se uma disposição revogada é uma disposição principal, revogadas estarão também as correspondentes disposições subordinadas, isto é, aquelas que, para a sua aplicação, pressupõem a vigência da principal. Carvalho Santos, citando Aubrey e Raul, assim a formula. A revogação de uma disposição de lei importa sempre na revogação de todas as outras disposições que não são, senão, colorários, aplicações ou desenvolvimentos do preceito nela contido. A mesma regra encontramos em Serpa Lopes, com apoio na literatura estrangeira, em especial Aubry e Raul, ao tratar dos efeitos da revogação de uma disposição em face de outras que lhe ficam dependentes. Diz ele, a doutrina é assente no sentido de que a revogação de uma lei anterior se processa na medida de sua incompatibilidade com a lei nova, não se tratando de um caso em que a matéria se encontra inteiramente regulada. Posteriores legis ad priores pertinent nisi contrarie sint. Não pode alcançar outras leis ou disposições estranhas. Contudo, a revogação indireta de uma disposição da lei antiga implica na de todas as outras disposições existentes, como seus colorários ou desenvolvimentos. Daí decorre uma consequência importante. Alerta Carvalho Santos, com apoio em extensa doutrina estrangeira. Quando os motivos das leis derrogáveis se aplicam a casos previstos pelas disposições do antigo direito, que deixam de subsistir, não é lícito estender esses casos à lei nova por via de interpretação, porque essa lei nova não deve ter por efeito submeter ao seu império casos já postos sob o império do direito anterior. Não é lícito entender que a lei nova possa regular a matéria de uma lei que ainda está em pleno vigor. Por uma atuação um pouco mais presente em direito do trabalho, a gente nota que o TST possui vasta jurisprudência contrária a essa principiologia no que tange a reforma trabalhista de 2017, por exemplo, onde foi instituído todo um sistema de honorários que foi revogado jurisprudencialmente, com base numa interpretação que deveria estar revogada, que foi efetivamente revogada pela nova lei, que é a exegética, que entendia que bastava a declaração de hipossuficiência da parte reclamante para a concessão da justiça gratuita. O parágrafo 3º do artigo 790-A da CLT estabeleceu um teto presuntivo de hipossuficiência econômica. Então, até esse teto seria lícito aos tribunais interpretarem em favor pró-operário da presunção da hipossuficiência econômica, mas a partir desse teto, comprovado pelo empregador, que tanto num vínculo ativo ou mais num vínculo, por exemplo, na área de saúde, é muito comum, mais de um vínculo, a renda do obreiro supera o teto, inverte-se o ônus probatório. E é o empregado que tem que comprovar daí a sua hipossuficiência econômica, né? Mas a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e também os regionais revogaram, nesse aspecto, a norma trabalhista, repristinando o entendimento anterior, de que bastava a declaração de hipossuficiência, não obstante o teto, inutilizando a regra do teto, e, portanto, fazendo às vezes do legislador. E isso só vai ser corrigido um dia quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a matéria.
Essa consequência, como explica o próprio Carvalho Santos, demonstra que a revogação tácita por incompatibilidade é excepcional, pois sempre deixa subsistir parte do direito anterior. Nesse sentido, é preciso examinar se a disposição derrogante implica disposições dependentes no contexto da lei nova, para entender o conjunto derrogado das disposições principal e dependentes da lei antiga. E, a contrário senso, se não ocorrida a revogação de uma disposição principal da lei antiga, mantidas estarão as disposições dela dependentes. Ora, verificando-se uma incompatibilidade entre as disposições dependentes da lei nova e as da lei antiga, pode vir a ocorrer uma inconsistência. Ou temos a manutenção, na lei nova e na lei antiga, da disposição principal, mas com os respectivos colorários distintos, ou, revogando a lei nova, os colorários da lei antiga, a disposição principal da lei antiga é mantida com os colorários da lei nova, com os quais, porém, não é compatível. Um exemplo simples pode aclarar o problema. Suponha-se o seguinte caso de revogação tácita por incompatibilidade. Num contexto legal, entre outras, há uma norma principal. O estabelecimento poderá ser apenas para clientes fumantes. E a norma dependente. O estabelecimento providenciará cinzeiros. Sobrevém, então, mediante lei, a seguinte norma nova. O estabelecimento poderá admitir clientes fumantes e uma norma dependente. Serão providenciados cinzeiros, devendo os fumantes ocupar um local junto às janelas. É possível entender que as duas normas principais são compatíveis, sendo ambas mantidas. Se mantidas, também o serão, em princípio, as normas dependentes, mas estas não são inteiramente compatíveis. Mas se, por incompatibilidade, a nova norma dependente revoga a antiga, terá havido, por interpretação, uma extensão da disposição da norma nova ao caso da norma antiga. Como a norma principal da norma antiga não é compatível com a dependente da norma nova, haverá um problema. Ou reconhecemos que a lei nova cria uma inconsistência, ou que se trata de dois conjuntos normativos distintos para duas situações diferentes. No primeiro caso, a inconsistência, tratando-se de revogação tácita, implicaria a violação da regra. Se os motivos das disposições derrogatórias se aplicam a casos previstos pelas disposições do antigo direito, que deixam subsistir, não é lícito estender esses casos à lei nova por via de interpretação. No segundo caso, aplicando-se a regra, a revogação de uma disposição de lei importa sempre na revogação de todas as outras disposições que, não sendo colorários, aplicações ou desenvolvimentos do preceito nela contigo, um conjunto revoga o outro por inteiro, principal e dependentes.